E eu queria pedir para você abrir sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12. Apesar de tradicionalmente nos referirmos a este livro como uma carta aos Hebreus, eu compartilho da opinião com alguns teólogos que este livro é um sermão aos Hebreus. Um sermão longo, mas um sermão. Ele tem, na sua literatura, elementos próprios de uma homilia e não características específicas de uma carta, como temos nas demais cartas, endereçadas aos seus escritores. Nós temos um sermão, um grande sermão. E aqui eu queria fazer a leitura do capítulo 12, a partir do verso 4, e refletir com vocês aqui nestas palavras. Hebreus 12, eu vou ler do versículo 4 até o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém até aí. Uma palavra do escritor aos Hebreus a respeito do processo que Deus realiza em nós, nos moldando. Todo o processo de mudança, de transformação, é um trabalhar de Deus que a nós é doloroso. Mas, ao mesmo tempo, como o próprio texto diz, é proveitoso. O crescimento, ele gera dor. A dor do crescimento. Fisicamente, sentimos algumas dores no processo de crescimento. Crescer, amadurecer, deixar de ser criança e passar por todo um processo não é simples. Desde coisas básicas, quando os dentes começam a nascer, nós sabemos que começa uma dor, começa um desconforto, as crianças têm febre. À medida que os anos vão se passando, não são só os sofrimentos físicos que sobrevêm sobre nós, mas os sofrimentos também emocionais. Você lembra da dor que é quando chega o primeiro boleto que é você que tem que pagar? Essa dor ninguém esquece, porque enquanto a gente não paga, é o estilo de vida. Quando vem com o nosso nome é outro, é a dor do crescimento. Quando você vai para a sua casa, quando você se casa, tudo depende de você, é outro tipo de sofrimento, porque você começa a ter que fazer aquilo que anteriormente estava tudo feito. O fato é que a vida, ela vai gerando muitos desconfortos, e nesse processo de amadurecimento, de crescimento e desenvolvimento, Deus vai nos disciplinando, Deus vai nos moldando, Deus vai trabalhando conosco. Deus move
o seu Espírito para trabalhar no coração de cada um de nós. Há um texto no livro de Jó, capítulo 5, versículo 17, que diz assim, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. O que esse verso no livro de Jó nos diz, que se encaixa perfeitamente nos versículos que nós acabamos de ler no sermão aos Hebreus, é que o processo de disciplina da parte de Deus sobre nós é bom, é positivo, por mais que gere em nós um certo desconforto. Ser confrontado nos erros não é algo que a um primeiro momento, usando inclusive as próprias expressões do texto, gere em nós alegria. Mesmo que saibamos que estamos errados, ainda assim nos sentimos constrangidos e às vezes até mesmo humilhados quando somos confrontados diante do nosso erro. E o texto vai mostrar para nós que a nossa batalha nesse processo de amadurecimento, nesse processo de crescimento, no qual Deus nos disciplina, é a nossa luta contra o pecado. Nós somos seres humanos pecadores. Todos nós aqui, sem exceção, somos pecadores. E o fato de estarmos numa igreja cristã é o reconhecimento que temos de que somos pecadores. Porque nós só podemos, de fato, entender o Evangelho se formos esclarecidos pelo Espírito de Deus de que somos pecadores e que nós não temos capacidade de nos absolver da culpa do nosso pecado. E por isso Jesus Cristo, nosso Redentor, se entregou na cruz em nosso favor, para que assim pudéssemos ser redimidos por meio do seu sangue, porque somos pecadores. A única diferença que existe entre nós, que reconhecemos Cristo como nosso Senhor, e quem não reconhece Cristo como seu Senhor, é que nós somos pecadores que chegaram à conclusão de que não conseguiriam se justificar e por isso dependemos de Cristo. Os outros são pecadores que ainda não reconheceram que precisa de Cristo para se redimir dos seus pecados. Mas continuamos pecadores. E na luta contra o pecado, nós estamos diariamente travando essa grande batalha. No sermão, o escritor vai dizer, olha, nessa luta contra o pecado, vocês ainda não têm resistido até o sangue. Vocês podem se doar mais nessa batalha de resistência. Quando ele fala, vocês não têm resistido até o sangue, ele está dizendo assim, olha, na luta contra o pecado, tem muitas coisas que nós, na dependência total do Senhor e do seu Espírito, nós podemos fazer para lutar contra o pecado. Porque o que é pecado? O pecado, ele não é difícil de definir, mas ele precisa ser compreendido dentro de toda a sua amplitude. Porque o pecado, ele pode se manifestar de diversas formas. O pecado pode ser um adultério, o pecado pode ser a avareza, o pecado pode ser a maledicência, o pecado pode ser a prepotência, o pecado, a lista continua. Na Bíblia, inclusive, nós temos listas de vícios. As listas de vícios na Bíblia são formas do apóstolo Paulo, no Antigo Testamento, nas tábuas da lei, no Decálogo, de tentar orientar e mostrar algumas formas que o pecado se manifesta. Roubar, furtar, cobiçar. Nessa lista de vícios, você pode observar que nós encontraremos comportamentos, ações que estão presentes na vida humana. Mas o pecado, ele não pode ser reduzido à expressão e manifestação do pecado na vida de um indivíduo. Até porque nós, enquanto pecadores, temos tanta criatividade que nós conseguimos pecar e pecar cada um de um jeito diferente. E quando a gente pensa que já viu de tudo, vem alguém e inventa algo novo. Pecado. Mas o pecado se manifesta nas nossas ações
Porque o pecado é a condição humana na qual nós nos encontramos, visto que a nossa natureza é caída. Portanto, a luta contra o pecado ela é constante, porque todos nós somos pecadores. A sua batalha contra o pecado pode ser uma batalha contra um pecado, ou uma manifestação do pecado, totalmente diferente das lutas que eu travo contra as manifestações do pecado na minha vida. Suas batalhas contra o pecado podem ser diferentes das batalhas que a sua esposa ou seu marido enfrentam em relação ao pecado. Enquanto um pode lutar contra a fofoca, o outro pode lutar contra a avareza. Mas ambos são pecados. E o autor está dizendo que nós devemos lutar. E nessa luta, nós sofremos. Nessa luta, nós enfrentamos grandes batalhas. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos disciplina, nos corrige. Nós temos muito a compreensão que falou em disciplina, se fala em punição. É quase que imediato a nossa ligação cognitiva entre disciplina e punição. Precisamos disciplinar alguém. Tem que mostrar como é que é. Mas como é que é para os outros, né? Porque quando vai começar como é que é para você, aí muda a conversa, né? É sempre assim. A gente tem a ideia de que disciplina é punição. É fazer com que o outro sofra pela falha cometida, na expectativa de que ele não cometa mais. Mas nós sabemos que no comportamento humano isso não funciona. Porque o ser humano é pecador. Ele não deixa de pecar porque ele pode ser descoberto e punido. Ele continua na expectativa de nunca ser descoberto, se escondendo. Mas disciplina, segundo a palavra de Deus, vem da palavra, é a palavra paideia, que significa treinamento infantil. É a ideia de alguém mais maduro, que acompanha uma criança desde o princípio, com o propósito de orientá-la, de ensiná-la, com o propósito de que ela amadureça, de que ela cresça de maneira saudável, de que ela cresça de tal forma que ela consiga ser uma boa pessoa na ideia de ser alguém saudável e conseguir lidar com as dificuldades do cotidiano. Isso é disciplina. É acompanhar alguém até o momento em que ela tenha condições de caminhar sozinha. Era o pedagogo. O pedagogo é aquele que toma alguém pela mão com o propósito de lhe ensinar, de lhe disciplinar. E o que o texto mostra para nós? Que esse é o agir de Deus sobre nossas vidas, para nos purificar dos nossos pecados. Versículo 10. Ele usa o exemplo dos pais, dos antepassados, dizendo: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. E aí o autor, o escritor do sermão, reforça: Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus trabalha em nós, Deus nos disciplina, Deus nos molda, para que possamos ser participantes da sua santidade. É o agir de Deus em nos transformar à imagem e semelhança do seu Filho Jesus, para que nós possamos ser moldados. Não é sem propósito que o capítulo 4, ele tem como seus versículos antecessores a importância de olharmos para Jesus. Versículo 2 do capítulo 12 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele volta os nossos olhos para Jesus, dizendo: olha,
observe, contemple firmemente o autor e consumador da fé de vocês, que não ligou em sofrer a vergonha que passou, mas de fato entregou a sua vida. Quando somos disciplinados, quando somos tratados pelo Senhor, é para que nós possamos revelar na nossa vida a imagem de Cristo. Porque toda expressão do pecado é um distanciamento do comportamento semelhante ao de Jesus. Tudo que nós fazemos que é contrário, antagônico à pessoa e à obra de Jesus, se manifesta como pecado em nós. Se nós olhamos para Jesus e vemos misericórdia em seus atos, o pecado se manifesta na oposição da misericórdia. Nos atos que contrariam aquilo, ou melhor, aquele que Jesus é. Então a disciplina ela vai nos ajudando, e a disciplina é algo que, segundo o escritor, fala a respeito da nossa filiação. O filho é corrigido pelo pai. Ele usa essa ideia e essa comparação a respeito da função paterna. Ele fala assim, olha, se um pai tem um filho, o filho não tem limites, o filho só apronta, o filho não respeita ninguém, não respeita os idosos, não respeita os amiguinhos, não respeita a mãe, faz o que quer, quando quer, do jeito que quer. Se o pai não corrige esse filho, isso é demonstração de não amar. Por mais que alguém possa justificar, dizendo assim, não, eu amo tanto que eu não corrijo, a verdade é que a pessoa se ama tanto que ela não quer ter o trabalho de corrigir. Ou ela não quer ter o receio de que o filho crie antipatia ou não goste do pai ou da mãe porque lhe corrige. É amor próprio, não é amor pelo outro. Porque um pai e uma mãe sabem que se não ensinar o seu filho, se não corrigir, a vida vai ensinar. E a vida não vai ter compaixão e nem misericórdia. A sociedade não vai ter os mesmos princípios, os mesmos valores. Então o pai, quando ele ama, ele corrige. Ele prepara. E ele usa esse exemplo para dizer, se Deus te disciplina, ergue as duas mãos para os céus, dá glória a Deus e fala, obrigado, meu pai. Obrigado, porque o Senhor está me corrigindo, porque o Senhor me ama. Muitas vezes é difícil para nós agradecermos enquanto estamos sendo disciplinados, porque o sofrimento é algo que nós queremos evitar, e evitar ao máximo. E o processo de disciplina é um processo doloroso, mas lembre-se sempre que a ausência da disciplina é que é ruim. Versículo 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, se Deus estiver te corrigindo, sofra rindo. Fala, Senhor, como é bom. Obrigado, meu Pai. E ouça a voz de Deus, porque Deus está moldando, transformando, restaurando você. Deus trabalha conosco. E o ato disciplinar de Deus, nos transformando à imagem do seu Filho, é manifestação do seu amor para conosco. Deus nos ama tanto, que Ele resolve trabalhar em cada um de nós, transformando o nosso coração. E olha como é bonito, porque o texto vai dizer que essa ação disciplinar de Deus gera frutos. Versículo 11 diz, olha, toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Só que depois produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Em outras palavras, ele está dizendo que a disciplina de Deus, quando manifesta sobre nós, gera paz interior. Paz. Uma paz que, inclusive, excede todo o entendimento. Você já cometeu erros que tirou a sua paz? Que você vai deitar na cama, você fala assim, meu Deus, o que eu fui fazer? Aquilo vai te corroendo, aquilo vai te comendo por dentro, você vai sentindo angústia, inquietação, desespero.
Você vai ficando apavorado. Você não sabe se é melhor as pessoas saberem ou não saberem. Se sabe, você entra em desespero porque sabe. Se não sabe, você entra em desespero do mesmo jeito, porque não estão sabendo. Agora, quando Deus trata de nós, um dos frutos da ação de Deus é trazer paz. É você dizer, Deus está me corrigindo, e por Deus estar me corrigindo, eu estou em paz. E Deus também faz justiça. Porque quando Ele nos disciplina, isso é fruto de justiça. Deus vai moldando o nosso coração. A disciplina do Senhor, ela não pode de maneira alguma ser desprezada. Lá no versículo 5, isso é reforçado. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Não seja indiferente, não sejamos indiferentes. Como Deus nos ama, e eu não tenho dúvida de que Deus nos ama, Ele está sempre corrigindo a gente. Ele está sempre nos corrigindo. Porque somos pecadores. Ele está sempre tratando de nós, então não menospreze. Tenha sensibilidade para ouvir a voz do Espírito de Deus falando com você e diga para o Senhor, Deus me corrija mesmo. Eu não quero ser indiferente à sua ação. Porque a ação de Deus em nós nos auxilia a reconstruir a nossa vida. Olha o versículo 12. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Essa palavra do salmista é dizendo assim, olha, essa ação de Deus e o nosso ato de reconhecer que Deus está nos moldando, de que Deus está nos disciplinando e aceitarmos isso, fortalece as nossas mãos e firma os nossos joelhos. Ele procura trazer uma imagem que traga uma associação ao fortalecimento. Você já teve as mãos enfraquecidas? Você vai pegar alguma coisa e você não consegue fechar o suficiente que escapa da mão? Mas não é uma coisa que acontece assim em um determinado momento, mas algo que seja constante. Você sente fraqueza, você não consegue segurar, aquilo te escapa. Ou você está andando e as suas pernas não respondem, os joelhos vão doendo, você vai subir a escada do templo, você fala assim, não, espera aí, vai um degrauzinho de cada vez, usa a rampa, por favor. Mas você começa a sentir os joelhos enfraquecidos. Ele usa essa imagem e diz assim, esse mover de Deus, Ele traz forças novamente às suas mãos e firma os seus joelhos. É Deus reconstruindo, reconstituindo, restaurando a sua saúde. E não é só a saúde física que o texto se refere. Esta é uma expressão para falar da nossa saúde espiritual, da nossa saúde emocional. É Deus, por meio da sua disciplina, nos ajudando a corrigir a vida se os nossos pecados têm nos impedido de prosseguir e assim tem destruído a nossa caminhada. Deus, por meio de sua disciplina, nos alcança e nos renova. E o último versículo vai dizer, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Ele nos mostra o caminho do desenvolvimento, do crescimento espiritual, mostrando que aquele que confia no Senhor, que recebe do Senhor a sua direção e a sua disciplina, esse é pelo próprio Senhor curado, tem uma nova vida. E que Deus possa, por meio de sua graça, nos ajudar e nos disciplinar naquilo que tem nos afastado de uma comunhão com Ele ou da sensibilidade de ouvir a voz do seu Espírito. Independente de qual seja a sua fraqueza ou a minha fraqueza, que nós tenhamos o coração aberto para diante de Deus reconhecer as nossas falhas. Deus nos cura dos nossos pecados. Deus nos perdoa e Deus nos dá uma nova vida. Mas nós precisamos, de fato, abrir os nossos erros, as nossas listas de vícios diante do Senhor e dizer, Senhor, estão aqui os meus erros. Tem compaixão de mim, porque sou pecador e pecadora e preciso estar aberto para a correção do Senhor.
para a disciplina do Senhor, para o mover do Senhor. Um teólogo disse certa vez que Deus não usa um homem poderosamente enquanto ele não é ferido profundamente. Vou repetir. Deus não usa um homem, uma mulher, profundamente enquanto ele ou ela não é ferido profundamente. Com essa expressão, esse teólogo estava dizendo o seguinte, que quando reconhecemos o sofrimento e a dor que o pecado gera em nós e as consequências que ele nos traz, e reconhecemos o trabalhar de Deus na nossa vida nos restaurando, nossa vida é renovada, nossa vida tem uma repaginada de tal forma que nós passamos a viver de maneira totalmente diferente. Muitas vezes é no momento de mais profunda dor que a nossa vida tem uma impactada profunda com a ação do Espírito de Deus para que nós possamos renovar e retomar de forma totalmente diferente. Já ouviu aquela expressão que muitos dizem, não, precisa chegar no fundo do poço para mudar. E a verdade é que nós, enquanto pecadores, já estamos no fundo do poço. Se não for a misericórdia de Deus em Cristo Jesus, nós estamos todos perdidos. Por isso que o nosso coração e a nossa vida seja impactada pelo seu Espírito e que nós possamos, nessa noite, sair daqui com as mãos fortalecidas, os joelhos firmados, tendo novos caminhos para seguir. Amém? Que Deus nos abençoe. Queria chamar o louvor à frente para nós tocarmos uma música juntos, mas eu queria que você orasse. Onde você está, feche seus olhos, curve sua cabeça. Eu queria que você tivesse um tempo de confissão, de oração, confessando ao Senhor os seus pecados. O que o Espírito de Deus mostra a você que precisa ser tratado, moldado na sua vida, que você precisa se abrir para a disciplina de Deus, para que Deus te pegue pela mão e te ajude na condução. Geralmente são coisas que são profundas demais para nós. São comportamentos, pensamentos, ações que são até mesmo espontâneas. Por isso, reconheça isso diante de Deus e peça ajuda do Senhor. Como filho, peça para que Deus te corrija. Senhor, somos pecadores e pecadoras. Reconhecemos a nossa condição humana, falha e limitada. E é por isso, ó Deus, que diariamente buscamos a Tua face, porque sabemos que somos pecadores santificados pelo Teu sangue. Sabemos que o Senhor nos perdoou, que o Senhor nos perdoa. Mas ainda travamos uma luta constante contra o pecado. E é verdade que em muitas dessas batalhas nós não temos resistido. Nós não temos pedido ajuda e o socorro necessário para que venhamos ser pelo Senhor fortalecidos para resistirmos o dia mau. Por isso tem compaixão da gente, ó Deus. O Senhor que sonda os nossos corações, o Senhor que sabe de que forma a nossa natureza pecaminosa encontra brechas e espaços para se manifestar em atos pecaminosos. O Senhor que sabe e conhece a nossa vida, nós pedimos ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos da maneira como precisamos para vencermos, para superarmos, para não termos recaídas, para que as nossas mãos, para que os nossos joelhos estejam firmados. Ajuda-nos, ó Deus. Renova as nossas forças, ó Deus, e ajuda-nos a prosseguir por novos caminhos. Que a nossa vida glorifique sempre o Teu nome, Deus. E que nós possamos ter a paz interior que excede todo entendimento. Que possamos deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir, ó Pai amado, em paz, sabendo que apesar de toda a batalha que temos, o Seu perdão nos alcançou. Sê conosco, ó Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.